Olá pessoal, vamos dando sequência em nossos estudos. Na aula de hoje vamos falar de força de atrito, trabalho e potência. Para você ter uma ideia, a força de atrito é algo presente no nosso cotidiano de uma forma bem efetiva, que se não fosse essa força, seria impossível que alguém caminhasse ou que um carro conseguisse se deslocar da forma que se desloca em uma pista, por exemplo. Tá? O trabalho ele é usado de uma forma diferente do seu conceito usual. Por exemplo, aqui em física, nós consideramos trabalho como sendo uma força que imprime o deslocamento. E esse deslocamento pode acontecer de uma forma rápida ou de uma forma lenta. Tudo isso vai ser definido pela potência do agente executor desse trabalho. Então, todas essas propriedades nós vamos ver nesta aula. Bem, vamos começar aqui falando sobre força de atrito. Olha, força de atrito. Isso aqui vai ser abreviado, representado pelo termo FAT, tá? Então, quando você se deparar com uma expressão matemática e algum elemento daquela expressão aparecer FAT, então entenda que esse termo vai significar força de atrito. Mas o que é força de atrito? A força de atrito ela é uma força de contato. Há um contato entre duas superfícies. Por exemplo, bem aqui você tem um objeto, a superfície do objeto está em contato com esta outra superfície que a apoia. Poderia ser o chão, por exemplo, poderia ser um bloco sobre uma mesa. Então, uma força é aplicada sobre esse objeto. Essa força pode ou não deslocar esse objeto, mas pelo simples fato dela estar forçando o movimento desse objeto para um sentido, naturalmente aparece uma força que se opõe a essa tendência de movimento. Essa força é resultado das irregularidades que existem entre as duas superfícies, podendo ser um valor alto ou baixo. Essa força que se opõe ao movimento nós chamamos de força de atrito. Por exemplo, aqui você tem aqui uma ampliação do contato dessas irregularidades microscópicas que nos mostra a dificuldade que esse bloco iria enfrentar ao ser posto em movimento em um sentido. Então, no sentido oposto, aparece o que nós chamamos de força de atrito. Tá legal? Bem, existe uma fórmula de determinar a força de atrito. Para que seja compreendido o cálculo da força de atrito, é necessário que tenhamos o entendimento do que é força normal, tá legal? A força normal, tá? A força normal aqui vai ser representada pela letra N. Então, em uma equação matemática que aparecer a letra N, entenda que isso é uma força normal. A força normal também vai ser uma força de contato. Só que é uma força de contato que reage à pressão ou à compressão que o corpo faz contra a superfície. E essa força, ela sempre vai formar 90 graus com a superfície de contato. Por exemplo, aqui você tem uma superfície horizontal. Esse objeto ele é apoiado contra a superfície, o seu peso força essa superfície, então a resposta sobre o corpo vai ser a força normal. O que é importante para você identificar essa força normal é que ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície de contato. Por exemplo, vamos analisar essa situação aqui da figura 2, tá? Então, na figura 2, para esse objeto ele estar contra a superfície, obviamente você teria que ter uma força aqui, tá? Então, você teria que ter uma força externa aplicado contra essa superfície. Tá legal? Bem, essa força externa aqui na figura 2, ela comprime o objeto contra a superfície e a superfície ela reage contra o objeto. A essa reação nós chamamos de força normal. Tá legal? Força normal. Por que ela recebe o nome de força normal? O que significa ser normal alguma coisa? Significa que você forma um ângulo de 90 graus. É o que está acontecendo. Essa força normal, ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície de contato. É o que nós percebemos aí na figura 3 também.
Na figura 3, essa força normal ela é inclinada porque ela é perpendicular à superfície inclinada que apoia o corpo, tá? Então, a ideia é nós identificarmos essa força normal, tá ok? Gente, uma coisa importante quando nós falamos da força normal. Disse a vocês que a força normal, ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície de contato, tá? Então, o caso que nós vamos estar explorando aqui, no nosso cálculo aqui, no nosso ensino fundamental, é somente no caso da superfície horizontal, como essa que eu acabei de colocar aqui para vocês. Então, vamos considerar que bem aqui você tem um objeto, digamos que esse objeto ele tem uma massa de 10 kg. Então, sobre essa superfície, ele vai exercer uma força, que é caracterizada pelo seu peso. Nós já falamos sobre a força-peso em situações passadas, né? Então, a força-peso ela é determinada como sendo o produto entre a massa do corpo e o campo gravitacional, ou seja, a gravidade do local onde ela está. Como aqui é o planeta Terra, nós usamos a gravidade 10. A gravidade da Terra é 10. 10 da massa, 10 da gravidade. Então, isso aqui vai te dar um peso de 100, tá? Então, esse peso é de 100. Então, é esse ponto também que eu quero discutir com vocês. Se esse 100 está sendo atribuído a peso, e peso é um tipo de força, então a unidade associada a esse 100 vai ser o Newton. Então, isso aqui é a força peso. Eu coloquei esse Newton aí porque esse N, porque esse 100 é força. Tudo que é força tem esse N do lado. Mas ainda há pouco eu falei a vocês que a força normal também é representada pela letra N. Então, não confundir um N com outro N. É muito simples para você não fazer essa confusão. Então, olha só. Vamos por partes aqui. Então, se esse objeto ele está formando, ele tem essa força-peso aqui, que comprime essa superfície com 100 Newton, então a superfície, ela sente essa força contra ela, então ela vai reagir. Da mesma forma, quando uma colisão entre dois veículos, o que bate vai amassar, o que bate vai amassar e o que foi batido também amassa, porque é uma ação mútua entre eles, tá legal? Esse exemplo dos carros é um caso de ação e reação, porque está ocorrendo em corpos diferentes. Lembra que nós falamos sobre a terceira lei de Newton? Aqui, olha, eu quero te chamar a tua atenção pelo seguinte. Bem aqui, tá? Então, olha só. Bem aqui, você vai ter, tá? Bem aqui você vai ter a força normal. Entenda uma coisa. A força-peso está atuando sobre esse objeto. É a ação do campo gravitacional da Terra sobre o objeto. A força normal também está atuando sobre o objeto. É a reação da superfície sobre o corpo. Tá legal? Então, entre o objeto e o chão, eu posso dizer que é ação e reação. Mas entre essa força normal e esse peso, eu não posso dizer que é ação e reação, porque está atuando no mesmo corpo, no caso esse bloco de 10 kg. Não te esquece que ação e reação ocorrem em corpos diferentes. Pois bem, então eu sei que sobre esse corpo tem duas forças atuando sobre ele. A normal, tá? Ou seja, essa força que é normal, a superfície, forma 90 graus com a superfície, e a força peso. Essas duas forças estão atuando sobre o objeto. Perceba que um objeto apoiado sobre uma superfície horizontal, você pode imaginar qualquer móvel na sua casa, tá legal? Você pode ter uma situação como essa, tá ok? Bem, essas duas forças que estão atuando sobre o objeto, elas se anulam, elas se equilibram. Como é que eu sei disso? Porque o objeto ele não está subindo nem está descendo, ele está equilibrado aqui nessa direção vertical. Então significa que a força que está para cima é igual à força que está para baixo. Então, sem medo, você pode dizer então que essa normal vai ser exatamente igual ao peso do objeto. Então, toda vez que você quiser determinar a força normal, basta você determinar a força peso. Isso para o caso do objeto estar apoiado em uma superfície horizontal. É o que está acontecendo aqui e é o caso que vai ser analisado com você nas questões que você vai se deparar, em que você vai precisar calcular o atrito, mas para isso você vai precisar da força normal. Então, olha só. Então, eu posso dizer,
sem nenhum problema, que essa força normal, ela vai ser igual também a 100 Newton. E aqui eu quero conversar com você sobre essa história do N, tá bom? Então, olha só, o N é uma unidade que é atribuída à força. Estou falando da unidade. Então, por exemplo, um número que vem com N do lado, então o N vai ser o Newton. Então, significa então que aquele número ele é força. Por exemplo, bem aqui eu achei a força peso. Não interessa qual é a força, mas se tem um N do lado, perdão, mas se for força, então tem que ter um N do lado. Então, esse N associado a um número é de Newton, é a unidade. Então, essa força é a força-peso. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma força de atrito, tá bom? Uma força de atrito qualquer. Eu não sei, vou adotar um valor aleatoriamente aqui. Vamos supor que você tivesse uma força de atrito aqui de 80 Newton. Então, o que nós percebemos aqui? Que esse 80 é uma força associada ao atrito. Não interessa que força é, mas se ele for força, tem que ter um N do lado, que é Newton. Então, esse N é de força, esse N aqui é de Newton, esse N é de Newton, esse N é de Newton, que está especificando um número que é força. Agora, veja bem, esse N que está aqui antes da igualdade, que tem a atribuição do termo, que no caso aqui é o 100 Newton, esse N significa normal. Da mesma forma que esse Φ está sendo atribuído a esse 80 Newton, esse Φ é força de atrito. Da mesma forma, esse P que está sendo atribuído a esse 100 Newton, esse P significa peso. Então, é o tipo da força que eu estou associando, é a grandeza física que eu estou atribuindo um valor. Agora, o que vem ao lado do número é a unidade. Por exemplo, aqui, esse 10 eu não posso dizer que é força, esse 10 é massa, porque ele está associado à unidade de massa, que é o quilograma. Agora, esse 80 vai ser força porque tem um Newton. Que força é essa? Força de atrito. Esse 100 também é força porque tem um N ao lado. Mas que força é essa? Força normal. Então, esse N é de normal e esse N é de Newton. Então, dessa forma, você não vai confundir os elementos. Não fique esperto nisso daí. Então, olha só, gente. Bora compreender aqui a classificação do atrito. Nós vamos trabalhar com dois tipos de atrito, que é o atrito estático e o atrito dinâmico. Tá? Esse atrito dinâmico ele também pode ser chamado de cinético, de forma indistintiva, tá bom? Ou seja, a força de atrito estática é aquela que é atribuída um repouso ao objeto, tá? Ou seja, a velocidade dele aqui é nula. Agora, tome cuidado com essa ideia aqui de repouso do objeto. Quando eu falo repouso, eu estou me referindo à superfície de contato. Ou seja, bem aqui você tem a superfície do objeto e aqui você tem a superfície onde ele está apoiado. Existe o contato entre eles. A pessoa que representa o agente externo aplica uma força. Só que essa força ela foi insuficiente para colocar o bloco em movimento porque aqui existe uma força de atrito. Então ela não conseguiu vencer essa força de atrito, que nós chamamos de força de atrito máxima. Então, essa é a força de atrito estática. Houve um repouso entre a superfície de contato. Por outro lado, quando a força aplicada pelo agente externo é suficiente para vencer o atrito máximo oferecido ao movimento do corpo, então o corpo consegue entrar em movimento. Então vai haver um movimento relativo entre as superfícies de contato. Então, essa parte do corpo que está em contato com o chão estava em contato nessa região do chão. Se o objeto entrou em movimento, ele já vai estar em contato nessa região com o chão. Então, houve um movimento relativo. Então, isso nós chamamos de força de atrito dinâmico, que eu também posso chamar de cinético. Tá legal? Então, vão ser esses dois atritos que nós vamos trabalhar aqui. Gente, como podemos determinar a força de atrito? Tá legal? Então, determinação da força de atrito. Primeiro, entenda que nós vamos ter dois elementos que vão ser cruciais nessa determinação. Eu coloco aqui embaixo para você, tá? Então, seria o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito dinâmico. Perceba que eles são representados pelo mesmo símbolo. Nós representamos isso pela letra grega Mi. No alfabeto grego isso significa Mi, mas para a gente vai significar força de atrito. Tá legal? Então, como que nós vamos determinar essa força de atrito? Olha, essa força de atrito, ela vai ser determinada. A força de atrito, que é representada dessa forma,
vai ser representado pelo coeficiente e aqui você multiplica pela normal sobre o objeto. Mas que atrito é esse? É estático ou é dinâmico? Isso vai depender do coeficiente. Se for o coeficiente estático, então essa força de atrito vai ser estática também. Tá legal? Por outro lado, se você for fazer FAT igual a μ vezes a normal, que tu já entendeu qual é o significado da força normal. Tá legal? Aí se for o misto cinético ou dinâmico, eu posso chamar dos dois, ali eu coloquei cinético, mas poderia ser dinâmico. Então se for o coeficiente cinético, então significa que eu estou trabalhando com a força de atrito cinética. Tá legal isso, gente? Agora uma coisa bem pertinente aqui, pessoal, isso não é às vezes, é sempre. O coeficiente de atrito estático, ele vai ser maior que o coeficiente de atrito cinético, que eu também posso chamar de dinâmico. Isso implica que você vai ter uma força de atrito estática sempre maior que a força de atrito, tá? Sempre maior que a força de atrito cinética, tá? Então tenta guardar essa informação, que isso vai ser útil em algumas análises futuras, tá legal? Então bora seguir. Olha só, bem aqui eu vou trazer algumas ilustrações sobre o atrito no cotidiano. Na figura 1 tem uma pessoa caminhando, eu introduzi isso para você no início da aula, tá? Bem aqui na figura 2 representa uma pessoa, representa o giro da roda de um carro, poderia pegar todo o veículo, mas como o atrito ele está entre as superfícies de contato, então o contato obviamente é entre a roda e o chão, então o que interessa vai ser isso aqui, depois a gente vai ampliar essa discussão. E na figura 3 nós temos uma pessoa empurrando uma caixa, essa caixa está sendo arrastada, tá legal? Então, significa que é um movimento relativo. Como já foi falado a vocês, esse caso que é um movimento relativo entre as superfícies de contato, esse atrito ele vai ser cinético, que eu também posso chamar de dinâmico. Tudo bem? Ok, mas é correto que tanto na figura 1 como na figura 2 os objetos estão em movimento. Então você é tentado a logo dizer que o tipo de atrito associado à figura 1 e na figura 2 também seria um atrito dinâmico, a exemplo da 3. Mas não é. Acredite, tanto na figura 1 como na figura 2 o atrito vai ser estático. Explico. Preste atenção. Disse a você que a força de atrito ela vai ser uma força contrária à tendência de um movimento, tá? E que o atrito estático é quando não há movimento, ou seja, não há deslizamento entre as superfícies de contato. Então tente mentalizar uma pessoa que está caminhando. O ato de caminhar significa que a pessoa ela vai firmar um pé no chão e depois ela firma o outro pé no chão e aí ela relaxa o outro pé, né? E vai levantando e assim ela vai dando passo. Ou seja, se ela firma o pé direito, o esquerdo não está firmado. Quando ela firma o esquerdo, o direito levanta. Quando ela firmar o direito, o esquerdo vai levantar. Então vai chegar um momento que ela vai pisar um pé de cada vez e é nesse momento que ela firma o pé no chão é que acontece o atrito. Quando o pé está levantado, não há contato com o chão, então ali não existe atrito. Então nós temos que analisar essa força de atrito passo a passo. Então quando essa pessoa firma o pé no chão, esse pé ele não desliza, ele não vai nem para frente e nem para trás, significando que naquele momento houve um repouso entre o pé da pessoa e o ponto em que ela está tocando no chão. Embora, se nós formos analisar a cena por completo, nós vamos ver essa pessoa se deslocando. Mas o atrito não é entre a pessoa e o chão, e sim entre o seu pé e o chão. E no momento que o pé toca o chão, não há deslizamento. Portanto, o ato de caminhar configura um atrito estático. Sem esse atrito, não seria possível
uma pessoa caminhar. Porque você já imaginou? Analisa comigo aí a figura 1. Quando a pessoa está caminhando, ela está exercendo uma força no chão. Então a ideia é que ela empurra esse chão para trás, só que ela não consegue. Então a tendência é de empurrar o chão para trás. Então o atrito vai aparecer para frente, no mesmo sentido do seu deslocamento. Só que essa força de atrito ela não se opõe ao movimento da pessoa, e sim a tendência que a pessoa tem de empurrar o chão para trás. Então nesse caso aqui você tem um atrito estático, porque o pé dela não derrapa, não escorrega. Você já imaginou se esse chão tivesse liso, escorregadio? Tente mentalizar essa situação. Quando você pisasse nesse chão ensaboado, por exemplo, o seu pé iria para trás. Então isso é um indicativo de que quando nós andamos, nós tendemos a empurrar o chão para trás. Portanto, o atrito está para frente, no mesmo sentido do nosso movimento e contrário à força que nós exercemos no chão, tá certo? Então, a mesma coisa acontece aqui com a roda, tá? A roda de um automóvel. Então, você percebe que bem aqui está o sentido do movimento. Então, essa roda ela está girando. Mas o contato com o chão não é em toda a região da roda ao mesmo tempo. Então, cada ponto dessa roda, desse pneu, ele vai tocar o chão em um instante diferente. Então, vamos considerar esse ponto da roda que está em contato com o chão. Da mesma forma que nós analisamos o pé dessa pessoa, esse ponto da roda, ou seja, o pneu, ele quer empurrar o chão para trás. Então, se ele empurra o chão para trás, a força de atrito se opõe, vai estar para frente. Então, se a roda está girando nesse sentido, significa que o carro dono dessa roda ele está se deslocando para cá. Então, o atrito ele vai estar no mesmo sentido do movimento do carro, mas só que ele não se opõe a esse movimento, ele se opõe ao movimento da ação da roda contra o chão. Então, a roda ela quer empurrar o chão para trás. Um exemplo disso para você analisar, imagine um carro em um atoleiro. Se ele não conseguir sair e começar a derrapar, o que é que ele faz? Ele joga essa lama para onde? Para trás. Então, se ele está jogando essa lama para trás, então isso significa que ele exerce uma força no chão para trás. Então, numa situação que o carro está em pista firme, né, sei lá, no asfalto, por exemplo, então ele exerce uma força no chão para trás. É esse sentido aqui que o atrito ele se opõe, tá legal? Então, no caso de um carro que se desloca, o atrito ali na roda e o chão, ele desloca sem derrapamento, então o atrito ele é estático. Uma pessoa caminhando, o atrito é estático. Para ser considerado um atrito dinâmico ou cinético, é necessário que o objeto ele esteja deslizando. Por exemplo, um carro que vem se deslocando naturalmente, o atrito entre o chão e a roda é estático. Por quê? Porque não há deslizamento. Cada ponto do pneu que toca o chão, ele não derrapa. Agora, se aquela roda travar, o motorista pisou no freio, por exemplo, e aquela roda parar de girar e o carro começar a derrapar, indo deslizando na pista, aí esse atrito vai ser dinâmico. Tá legal? Ok, gente? Vamos analisar um exemplo que trata disso que eu acabo de falar para vocês, tá? Então, olha só para tirar as dúvidas e você ficar vacinado nisso. Esse exemplo fala o seguinte: considere um carro de tração dianteira que acelera no sentido indicado na figura em destaque. A figura em destaque que ele fala é essa daqui. Então, ele diz que o carro ele tem tração dianteira, ou seja, apenas as rodas dianteiras estão diretamente ligadas ao motor, ou seja, a ação do motor está diretamente só sobre as rodas dianteiras. As rodas traseiras, elas estão aqui simplesmente como apoio, tá? Para o carro, se possível, o carro se deslocar. Tudo bem? Bem, continuando, vamos continuar desse ponto aqui, tá? O motor é capaz de impor às rodas de tração determinado sentido de rotação. Só há movimento quando há atrito estático, pois, na sua ausência, as rodas de tração patinam sobre o solo, como acontece em um terreno enlameado. O diagrama que representa corretamente as forças de atrito estático, ou seja, aqui ele está dizendo que não há derrapamento, que o solo exerce sobre as rodas é. Então, você pode analisar a letra A, letra B e letra C. Então, vamos analisar o seguinte. Essa situação bem aqui
você tem que analisar a roda do carro igual como nós fizemos aqui no caso da figura 2. Essa roda está girando, tá? No caso da roda traseira, eu não vou ter que fazer essa análise porque ela não está conectada ao motor do carro. O texto é bem claro. Então, nós estamos considerando o seguinte. Se a roda dianteira, ao girar, ela empurra o chão para trás, então o atrito está para frente, tá? Então, eu percebo que a letra A está bem aqui, olha. Ela coloca a força de atrito para frente. A letra B também coloca. A letra C e a letra D não. Então, se a figura está dizendo que o carro está deslocando para cá, significa que a roda que está ligada ao motor está empurrando o chão para trás. Tá legal? Então, o atrito está para frente. Coincide com o movimento do carro, como discutido anteriormente. Então, só pode ser a letra A ou a letra B. Então, você percebe que o sentido de rotação, né, a força nas rodas traseiras, elas divergem aqui do item A para o item B. O item C e D já estão descartados. Bem, eu percebo o seguinte. A roda traseira está ligada ao motor? Não está. O texto fala que não, é apenas a dianteira. Então, a única força que da roda sobre o chão é a dianteira. Então, está aqui. Por exemplo, a letra A, ela está indicando como se aqui na roda traseira tivesse um motor também executando essa rotação, que essa roda estivesse exercendo uma força para trás no chão e o atrito estaria para frente. Só que eu não tenho isso. Então, nesse caso, a roda não exerce uma força no chão. Ao contrário, é o chão que exerce uma força na roda quando o carro está sendo arrastado. Ou seja, a roda dianteira, ela exerce o movimento no carro, o carro vai para frente, tá certo? E aqui o chão está exercendo uma força sobre a roda traseira que está apoiada no chão. Então ela começa a girar. Então, como essa roda ela não está tendo nenhuma ação, nenhuma força motora para poder exercer uma força no chão, ela vai se opor ao movimento do carro propriamente dito, porque ela é parte do carro, tá? Então, a questão correta seria a letra B, tá certo? Gente, para que essas coisas fiquem claras e você não perca a questão fácil que você sabe fazer, então o esquema é o seguinte, tá? Então tenta interpretar isso aqui, olha. Bem aqui, olha, estou colocando aqui o movimento do carro, tá? Então esse carro ele tem apenas tração traseira. Então o atrito ele coincide com o movimento. Pela explicação que eu dei a você, a roda ela está girando, empurra o chão para trás. Então o atrito se opõe a essa tendência de movimento. Ele não consegue empurrar o chão para trás. Então é ele que vai para frente. Ele pegando impulsão para poder deslocar. Como a roda dianteira não tem tração, ela vai se opor ao movimento do carro. Então seria isso daqui. Olha essa outra situação aqui. Ele tem apenas tração dianteira. Foi o exemplo que nós acabamos de fazer aqui. Então, se ele só tem tração dianteira, então o atrito aqui na roda dianteira, ela é o mesmo sentido aqui, e da roda traseira que não tem tração se opõe a esse sentido, tá bom? E nessa outra figura, o que você tem aqui é tração nas 4 rodas. Então, tu tem ação do motor tanto nessa roda como nessa roda. Então, os dois atritos vão estar no mesmo sentido do carro, tá bom? Então, pensando dessa forma, você consegue fazer, tá? E aí tu não te enrola. Esse tipo de análise já caiu até em questão de vestibular, para você ver que é bom você sempre estar habituado em questões e estar preparado para qualquer forma de contexto que for colocado para você, tá ok? Gente, aí bem aqui, olha, uma coisa bem importante sobre a situação da força de atrito. Disse a vocês que a força de atrito estática, ela sempre vai ser maior que a força de atrito dinâmica. Quando nós falamos de força de atrito estática, essa força de atrito estática, ela só existe, tanto a estática quanto a dinâmica, ela só vai existir mediante uma força externa tentando colocar um bloco em movimento. Se aquele bloco entrar em movimento e for arrastado pela superfície, você tem um atrito dinâmico, que eu também posso chamar de cinético. Agora, se aquela força ela não conseguir colocar o bloco em movimento, ou que houve um repouso entre as duas superfícies de contato, então esse atrito ele é estático. Para eu determinar essa força de atrito estática, que é o coeficiente vezes a normal, eu só consigo fazer isso a partir da força de atrito máxima. Ou seja, a força de atrito estática que eu calculo
matematicamente é a máxima. Isso significa que existem umas forças de atritos menores que a máxima, que elas podem aparecer mediante a provocação de um agente externo. Como assim? Tenta analisar comigo aqui a figura 1. Aqui eu estou dando para você a força de atrito de destaque. Lembra que eu falei para vocês que a força de atrito de destaque é a força de atrito estática máxima, tá? E aqui eu estou dizendo para vocês que é 100 Newton. Ou seja, a força de atrito máxima que vai resistir ao movimento desse objeto é uma força de 100 Newton. Mas para eu ter essa força de 100 Newton se opondo ao movimento, ela tem que ser provocada. Como assim? Tá? Então grava essa informação. Existe um atrito máximo de 100 Newton aqui, mas só se ele for provocado. Aí vamos supor que bem aqui uma pessoa aplica uma força de 100 Newton. Ele só vai conseguir colocar esse bloco em movimento se ele aplicar uma força maior que 100 Newton. Mas ele aplicou quanto? 100 Newton. Então significa que a força que vai se opor, aqui ele aplicou 20 Newton, né? Então a força de atrito que vai surgir aqui vai ser 100 Newton? Nesse caso não, porque ele só provocou com quanto? Com 20. Então tenta acompanhar através das cores a força de ação, tá? Que nesse caso aqui é a força que está provocando o movimento, tentando colocar o bloco em movimento. Então, se você aplicou 100 Newton, o atrito aqui vai responder com quanto? Aqui 20. Então, aqui ele vai responder com 20 Newton. Aí vamos supor que você aumentou essa força. Eu não estou conseguindo colocar esse bloco em movimento. Então, eu vou analisar a seta verde aqui. Então, ele vai aplicar 60. Aí, o atrito vai responder com 60. Até quanto ele vai poder responder? Até o máximo, que é 100. Então, só vai aparecer uma força de 100 Newton aqui para o associado ao atrito se ele aplicar uma força de 100 Newton, é o que está acontecendo aqui na seta vermelha. Então, se ele aplicar 100 Newton, vai aplicar 100 Newton, então ele chegou no limite dele. Qualquer força adicional acima de 100 Newton, sei lá, 100,01 é maior que 100, então o bloco ele já vai entrar em movimento. É o que vai acontecer aqui do que está na seta em azul. Ele aplicou uma força maior que 100 Newton. E aí ele venceu essa força de atrito de destaque estática. Esse bloco vai entrar em movimento e você vai ter uma força de atrito que já não vai ser mais estático. Todas essas aqui, 20, 60 e 100, que eu coloquei como exemplo, são estáticas, porque o corpo ficou parado sobre essa superfície. Agora, quando ele aplicou uma força maior que 100, não interessa qual o valor, ele vai deslocar, só que o atrito ele vai sair de estático e vai passar a ser um atrito dinâmico. Como que eu calculo essa força de atrito dinâmica? O coeficiente vezes a normal. Eu não sei se você já viveu uma situação, mas eu penso que sim, em que você tenta empurrar um objeto, você força aquele objeto, você força, aí chega um momento que você consegue. Quando você consegue colocá-lo ele em movimento, um móvel qualquer, ele passa a ser arrastado sobre o chão e no momento que você vence esse atrito máximo, aquela resistência que você conseguiu vencer, ela parece ter diminuído. Ou seja, quando você coloca aquele objeto em movimento, aquela resistência passa a ser menor. Isso porque você saiu do atrito estático para o atrito dinâmico. E o atrito dinâmico sempre é menor que o atrito estático máximo. Tá legal? Então, bem aqui tem uma ilustração, o teu livro mostra isso aqui pra gente, exatamente sobre isso. Então, bem aqui nesse eixo do gráfico você tem a força, que é representada do agente externo, e no eixo vertical, no eixo das ordenadas, você tem a força de atrito. Então, daqui para cá, está simulando as situações em que você está aumentando a força, só que você não está conseguindo colocar o objeto em movimento. Então, todos esses atritos correspondentes a essas forças aqui vão ser atritos estáticos. Por exemplo, você aplicou uma força bem aqui, ele vai corresponder a um atrito estático aqui. Você aumentou essa força, o atrito estático correspondente foi maior. Então, até quanto você pode aumentar? Até no valor máximo determinado lá, que você tem a força de atrito máxima aqui estática, que você calcula o coeficiente vezes a normal. Venceu essa força, você passa a ter uma força menor como resistência. O bloco ele passa a ser arrastado, mas agora a força que se opõe é a força de atrito dinâmica, que é menor que a força de atrito estática. Como que eu calculo a força de atrito dinâmica? Coeficiente dinâmico vezes a normal. Tudo bem, gente?
Aí bem aqui está sendo colocado um exemplo para vocês, tá? Exemplo 2. Um bloco de 40 kg encontra-se em repouso sobre uma superfície horizontal rugosa. Quando ele fala rugosa, significa que ali tem atrito. Eliminando seno G, 10 metros por segundo ao quadrado, o μ estático, ou seja, o coeficiente de atrito estático 0,5, e o coeficiente de atrito cinético, que eu também posso chamar de dinâmico, ele é 0,2, tá? Pessoal, uma curiosidade. O coeficiente de atrito ele não tem unidade. Você não vai ver uma unidade associada a ele. É o que nós chamamos de grandezas adimensionais. Existem algumas grandezas físicas que têm essas particularidades, tá legal? Então, na letra A, ele quer a força normal sobre o corpo. Na letra B, ele quer a força de atrito estático máxima, tá? Que aqui eu coloquei entre parênteses força de destaque, é a mesma coisa. Na letra C, ele quer a força de atrito quando for aplicada no corpo uma força horizontal de 100 N. Na letra D, ele quer a força de atrito quando for aplicada no corpo uma força horizontal de 150 N. E na letra E, ele quer a força de atrito quando for aplicada no corpo uma força horizontal de 210 N. E na letra F, ele quer a aceleração do corpo quando for aplicada sobre ele uma força horizontal de 280 N. Então, são aqui 6 questões, né? 6 perguntas que estão sendo feitas para você resolver. Eu coloquei dessa forma para você ver e você for construindo as interpretações que nós vimos até aqui sobre a força de atrito, tá? Então vamos tentar resolver isso daí. Então olha só, na letra A, o que ele está querendo é a força normal, né? Nós vimos lá, então eu vou colocar aqui, olha. Então na letra A, ele quer que você ache a força normal. O objeto, ele está sobre uma superfície rugosa. Esse objeto, ele tem uma massa de 40 kg, tá legal? Então isso daqui vai ser atribuída à massa do objeto, tá? Então esse 40 que está aqui vai ser a massa, porque está em quilograma, tá legal? E aí ele quer a força normal, então você sabe que a normal vai estar para cá, ele está na superfície horizontal, tá certinho? Então tá aqui a força normal que ele quer. E bem aqui você tem a força-peso, tá? Então você sabe que o peso, ele é determinado como sendo a massa vezes a gravidade, tá? Então você vai fazer o peso, a massa desse objeto é de 40, a gravidade ele te dá na questão, estamos no planeta Terra, disse a vocês que nós vamos usar o valor de 10, então a gravidade aqui é 10. Quando você faz esse produto, você descobre que você está diante de um peso, ou seja, de uma força-peso de 400 newton. Bem, se a força-peso é 400 newton, se tratando de uma superfície horizontal, então nesse caso a força normal também vai ser 400. Lembra que a força normal seria o próprio peso, tá legal? Então bem aqui resolvemos a letra A, tá certo? Bem, na letra B, o que ele nos pediu lá na letra B? Ele queria saber a força de atrito máxima, não é isso? Bem, a força de atrito máxima, ou seja, a força de destaque, a força de atrito estática máxima, tá? Bem, o coeficiente de atrito estático, tá? Ele te deu na questão, é de 0,5. Isso foi dado na questão. Então, para você determinar essa força de atrito, deixa eu fazer aqui, força de atrito estática, então você vai fazer aqui μ vezes a normal, ou seja, esse coeficiente tem que ser o estático. Então, essa força de atrito estático vai ser igual ao coeficiente é 0,5, isso foi dado na questão, tá? 0,5. E a normal foi o que você achou no item A. Quanto? 400, tá? E aí você multiplica, tá? Então, esse FAT estático vai ser igual, tá? Bem, quando você multiplicar meio vezes 400, tudo que você multiplicar por meio é metade, né?
Metade de 400 é 200. Então, você resolveu lá, isso aqui deu 200 newton. Então, essa aqui foi a resposta do item B. Tá certo isso, gente? Bem, no item C, ele quer saber qual é o valor da força de atrito quando aplicado sobre o objeto uma força de 100 newton, tá? Então, vamos considerar o seguinte, tá? Bem aqui você tem o objeto e sobre o objeto foi aplicada uma força de 100 newton, tá? Então, vai surgir uma força de atrito contrária ao movimento, tá? Então, bem aqui vai surgir essa força de atrito. Quanto é que vai ser essa força de atrito? É o que ele nos pede na questão. Veja bem, nós acabamos de descobrir aqui, né, no item B, que a força de atrito estática máxima é 200 newton. Então, se ele está aplicando apenas uma força de 100 newton, significa que essa força ela foi insuficiente de vencer a força de atrito máxima. Mas ela também não provocou 200 newton, ela provocou só quanto? 100 newton, o bloco não vai deslocar. E qual é a força de atrito que vai responder aqui? Também 100 newton. Então, você nem precisa fazer cálculo, né? Pelo mesmo motivo, no item D, ele faz a mesma pergunta. Ele diz que a força que foi aplicada é de quanto? Se você for ver lá na questão, é uma situação bem parecida com a C, só que a força que foi aplicada no objeto foi uma força de quanto? De 150 newton. Foi a força que foi aplicada sobre o objeto, 150 newton. Então, essa força que foi aplicada sobre o objeto foi insuficiente para vencer a força de atrito máxima, mas ela não provocou 200, ela vai provocar só quanto lá? 150. Então, nesse caso, a força de atrito que vai se opor ao movimento também será de 150 newton. Deixa eu ajeitar isso aqui, fazer melhorzinho, tá? Então, olha só, a força que apareceu aqui, ou seja, a força de atrito que apareceu aqui também vai ser estático, só que não é a máxima, vai ser de 150 newton. Essa força de atrito da letra C também vai ser estática, porque não houve movimento, mas é a máxima? Não. Tá legal? Então, isso foi mediante o que foi provocado. Tá legal isso, gente? E aí ele pede na letra D, tá? Aliás, na letra E, a força de atrito quando for aplicada sobre o bloco, uma força de 210 newton, tá? Então, vamos por partes aqui. Então, ele quer a força de atrito quando é 210 newton, tá? Então, olha só, isso aqui já seria a letra I, tá? Então, na letra I, o bloco está aqui sobre a superfície e aqui foi aplicada uma força externa sobre ele de 210 newton. É o que está dizendo o item E. Aí ele quer saber quanto equivale o atrito que vai aparecer aqui, tá? Quanto equivale o atrito que vai aparecer aqui. Ora, perceba que o atrito máximo que nós determinamos foi de 200 newton. Então, essa força que está bem aqui, 210 newton, é maior que o atrito estático máximo. Isso significa que esse bloco sobre 210 newton, ele vai entrar em movimento. Logo, o atrito que vai estar aqui já não vai ser mais um atrito estático, e sim um atrito dinâmico. Lembra que ele nos deu na questão que o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético ele é de 0,2. Isso foi dado na questão. Então, ele quer que nós determinamos essa força de atrito dinâmica. Então, essa força de atrito que não é mais estática e sim dinâmica
você vai ter que pegar o coeficiente, só que vai ser o dinâmico ou cinético, vezes a normal. Então, nesse caso, essa força de atrito dinâmica aqui, força de atrito dinâmica, vai ser igual, o coeficiente é 0,2 e a normal nós descobrimos lá no item A, o valor de quanto? 400 newton, tá bom? Então, essa força de atrito dinâmica vai ser igual. É só você multiplicar isso daí, tá? Olha, se você multiplicar 400 vezes 2, por exemplo, tá? Você já sabe que vai ter 2 zeros aqui, então isso aqui vai dar quanto? 800. Só que bem aqui tem uma casa decimal. Na verdade, o que você está fazendo é 0,2, não é isso? Um zero após a vírgula, o seu resultado tem que ter um zero após a vírgula. O zero que está após a vírgula, você pode ignorar. Então, na verdade, isso aqui é 80. Se você sabe que você vai colocar uma casa decimal, porque você tem uma vírgula, né? Ou seja, você tem um número após a vírgula aqui, olha. Se você quisesse, você poderia ter feito isso aqui sem problema nenhum. Olha, se aqui após um 0,2 é só um número após a vírgula, você poderia ter cortado a vírgula com um zero, sem problema nenhum. Aí você faria 40 vezes 2, que é igual a 80. Se fosse dois números após a vírgula, por exemplo, 0,02 vezes 400, você teria que cortar 2 zeros com a vírgula. Aí ficaria 2 vezes 4. Mas isso daí só se tu quiser usar esses artifícios aí, tá legal? Então, bora lá, tá? Então, o resultado dessa minha conta aqui deu 80, né? Então, o meu atrito cinético, tá? O dinâmico, ele tem um valor de 80 newton, tá legal? E no item F, o que ele está querendo na questão é saber quanto equivale a aceleração do bloco se for aplicada sobre ele uma força resultante de 280 newton, tá? Então, olha só, vou colocar aqui, tá, o item F. Então, olha só, o item F, ele diz que sobre o corpo, tá? Sobre o corpo foi aplicada uma força de 280 newton, tá? Então, 280 newton foi a força que foi aplicada sobre o corpo. Obviamente, 280 maior que 200, esse bloco ele vai entrar em movimento, sem problema nenhum. Mas ele vai estar deslizando sobre a superfície. Então, qual é o atrito aqui? É o dinâmico, e esse dinâmico nós calculamos aqui, no valor de 80 newton. Então, como que nós vamos fazer isso aqui? Então, nós vamos fazer o seguinte, tá? Você sabe que bem aqui, contrário ao movimento, você vai ter a força de atrito, né? E nesse caso, é uma força de atrito dinâmica, tá certo isso? Uma força de atrito dinâmico. Bem, vimos lá, para achar a aceleração, tu pode usar a segunda lei de Newton, que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Não te esquece que foi dado na questão que esse corpo ele tem uma massa de 40 kg, tá certo? Mas quem é a força resultante? Eu sei que esse 280 ele é responsável pelo bloco andar. Sem esse 280, o bloco não andaria. Só que ele encontra a força de atrito contrária ao movimento. Então, quem é a força resultante? É esse 280, que colocou o bloco em movimento, menos o FAT, que nesse caso aqui é um FAT dinâmico. Tá certo? Vai ser o FAT dinâmico. Bem, aí do outro lado vai entrar a massa, que é quanto? 40, e bem aqui está a aceleração que eu estou atrás. Então, só para tu não te perder, tá? Só para tu não te perder, a aceleração, perdão, a força resultante é a combinação dessas duas forças aqui. Lembra que forças opostas sobre o mesmo bloco, a força resultante é a subtração entre elas? Nós fizemos isso aqui,
tá? Essa força de atrito você determinou aqui no valor de 80, então ela entra bem aqui. Então, esse conjunto de 280 menos 280 menos 80 vai ser a tua força resultante, tá? Então, você vai colocar aqui, tá? 280, tá? 280 menos a força de atrito que você descobriu lá, que era 80, tá legal? Aí bem aqui vai ficar o 40, que vai multiplicar a aceleração. Ora, 280 menos 80 vai dar 200, tá, gente? Esse 200, ele coincidiu com o valor da força de atrito estática máxima, não tem nada a ver, tá? Poderia ser outro valor. E aqui vai multiplicar a aceleração. Então, esse 40 que está no segundo membro, multiplicando A, você sabe que ele vai passar dividindo, e aqui você vai ter a aceleração. Você bem sabe que um zero de cima pode cortar com um zero de baixo, então para achar o valor dessa aceleração, basta você dividir 20 por 4, que vai dar 5. Tá legal? E a unidade de aceleração, lembra, metros por segundo ao quadrado. Então, essa aqui seria a resposta do item F, tá certo? Bem, o trabalho ele vai ser definido como sendo a força aplicada sobre um bloco e essa força vai produzir um deslocamento nesse bloco. É o que você percebe nessa figura aqui, tá? Então tem uma força de um agente externo e fez com que esse bloco deslocasse uma distância d. Matematicamente, o trabalho nós vamos representar por essa letra grega chamada de tau. No alfabeto grego significa tau, mas para a gente vai significar trabalho, tá? Então, isso vai ser igual à força que vai multiplicar essa distância. Esse trabalho ele vai ser medido em joule, ou seja, para que um número ele seja associado ao trabalho, ao lado desse número tem que aparecer o J, que significa joule. Da mesma forma que força é medida em newton, ou seja, para que um número seja força tem que ter o N do lado, para que um número seja trabalho tem que ter o J do lado. E esse D é o deslocamento que vai ser medido em metros, ou seja, tudo que tiver, qualquer número que tiver um M do lado vai ser metros, tá? Então isso daí é a ideia de trabalho, é você pegar a força e multiplicar pelo deslocamento. Simples, né? Você tem o trabalho. E a potência, tá, gente? Que nós vamos representar pela letra P, tá? Potência, ela vai ser o trabalho dividido pelo tempo. O significado de potência é a rapidez com que um corpo ou um agente realiza trabalho, tá? Quanto mais rápido aquele trabalho é realizado, maior é a potência do agente realizador do trabalho. Tá legal? Então, olha só. Esse bloco ele deslocou daqui para cá. Então ele pode deslocar de forma rápida ou ele pode deslocar de forma lenta. Vai depender de quem aplicou essa força. Então se o bloco ele veio daqui para cá rapidamente, então significa que esse agente que provocou essa ação, ele tem uma grande potência. Agora se ele veio de forma lenta, né? Então significa que ele não tem uma boa potência. Tá legal? Gente, a potência ela vai ser medida em watt, tá? Em homenagem a James Watt, ok? Então, todo número que tiver esse W ao lado vai significar watt. Ele vai ser potência. O ΔT é o intervalo de tempo em que o trabalho acontece, e nós vamos medir isso em segundos. Bem, aqui eu coloco uma observação do que eu acabei de falar para vocês. Quando o corpo realiza um trabalho de forma rápida, significa que o intervalo de tempo gasto nessa ação ela foi pequeno, né? Ou seja, foi rápido, né? Então, bem aqui, olha, se o intervalo de tempo for baixo, isso significa que o trabalho, que a potência ela é alta. Agora, se o intervalo de tempo, ou seja, se demorou, se foi alto, se ele gastou muito tempo, a potência vai ser baixa. Tudo bem, gente? Aí bem aqui eu coloco outro exemplo aqui para a gente poder tratar aqui com você. Ele fala assim para a gente: uma força horizontal de 5 N desloca determinado bloco ao longo de uma superfície horizontal completamente lisa,
por 200 metros, no intervalo de tempo de 40 segundos. Nessa circunstância, calcule. Gente, quando ele fala que a superfície é lisa, isso significa que ele não vai considerar o atrito, tá? Na letra A, ele quer o trabalho realizado pela força sobre o bloco, e na letra B, ele quer a potência. Vamos resolver isso. Então, olha lá, vou fazer um esqueminha aqui da questão que ele está colocando para gente. Ele está dizendo o seguinte, que o bloco está sobre uma superfície horizontal, tá? Vou colocar assim, tá? Ele está sobre uma superfície horizontal, aí é aplicada uma força sobre ele. Essa força é de 5 newton, tá? Vou colocar aqui uma força de 5 newton. Por causa dessa força, esse objeto ele vai deslocar, tá? O deslocamento que ele executou daqui para cá, por exemplo, foi um deslocamento, a questão me dá de 200 metros, tá certo? E essa ação, tudo isso aqui decorreu em um intervalo de tempo de 40 segundos, tá legal? Então toda essa ação aí foi colocada pra gente. Então, na letra A, o que ele está querendo é o trabalho, tá? Por exemplo, esse símbolo talvez tu te enrole para fazer, isso é indiferente, mas aí olha, você faz um 6, aí puxa uma perninha aqui, tá? É o símbolo do trabalho, tá certo? Então o que ele está querendo? Ele está querendo trabalho. Para você resolver e calcular esse trabalho, é só você pegar a força e multiplicar pela distância, bem simples. A força é o que está em newton, o que está em newton aí é o 5, né? Então nesse caso, você tem uma força aqui de 5 newton, esse deslocamento foi 200, né? Então, o trabalho que você vai achar vai ser igual 5 vezes 2 dá 10, e aí você vai lá e acrescenta só os dois zeros. Então, isso aqui ficou quanto? Ficou 1000. Então, se foi trabalho que você achou, né? Se esse 1000 é trabalho, o que é que tem que estar do lado desse 1000? Se você colocar o N, você vai estar dizendo que ele é força, e não é força. Se você colocar o metros, você vai dizer que é distância. Se você dizer que é quilograma, você vai dizer que é massa. Não, é trabalho. Se é trabalho, o que é que tem que estar do lado? O J, né? Joule. Então, resolvemos a letra A. Na letra B, o que ele está querendo é a potência, né? Lembra que a potência é representada pela letra P, da mesma forma que o peso, né? Mas lembra que para que um número seja peso, esse número tem que estar em newton, força-peso. Agora, se o número associado ao P tiver em watt, o W, então ele vai ser potência. Então, se eu estou falando de potência, é eu pegar o trabalho e dividir pelo intervalo de tempo. Esse trabalho eu acabei de achar no item A, ele deu 1000, não é isso? E aí você divide pelo tempo que ele te dá na questão, que foi de quanto? O intervalo de tempo? 40 newton, não é isso? Perdão, 40 segundos. Então você vai lá e coloca o 40. Um zero de cima eu corto com zero de baixo. E aí você faz essa divisão. É só você fazer 100 dividido por 4, que vai dar 25. Aí que é? Esse P é peso ou é potência? Se é peso, você coloca o newton, mas não é peso, é potência. Então você tem que colocar o W de watt. Tá legal? Então essa aqui seria a resposta do nosso item B. E bem aqui, para finalizar, nós temos o exemplo 4. No exemplo 4, ele fala o seguinte: uma força F horizontal realiza um trabalho de 4.000 joules sobre um bloco de 5 kg, após deslocá-lo por 100 metros sobre uma superfície horizontal. Desconsiderando qualquer tipo de atrito, determine. Letra A, o valor da força F, e na letra B, ele quer o valor da aceleração adquirida pelo bloco. Então, olha só, ele está dizendo que uma força F, eu não sei qual é o valor dessa força F, tá? Ele só disse que era uma força F. Ela estava sobre um objeto, ela é aplicada sobre um objeto. Esse objeto ele tem uma massa de 5 kg, ele fala isso na questão.
O fato é que esse objeto ele vai deslocar ao longo dessa superfície. Então, ele vai deslocar bem aqui, tá? O deslocamento que ele diz na questão é de 100 metros. Ele desloca 100 metros. Então, nessa ação da força F, para deslocar esse objeto de 100 metros, é realizado um trabalho, que ele diz aqui na questão, de 4.000 joules, tá? Esse foi o trabalho realizado, tá? Lembrando que a massa do objeto, que ele diz na questão, é de 5 kg. Tá legal isso? Bem, de posse desses dados aí, que ele nos dá na questão, na letra A, ele pede para ser determinado o valor da força F, tá? Ora, se você usar a fórmula do trabalho aqui direto, já que ele te dá o trabalho, é só você dizer que trabalho é força vezes o deslocamento. Esse trabalho que ele disse na questão, ele é de 4.000, né? Vou colocar mais um zero aqui, 4.000 joules. Então, você vai lá, coloca 4.000, isso é igual a F, que multiplica o deslocamento que foi de 100. Ora, esse 100 que está no segundo membro multiplicando, se ele passar para o primeiro membro, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 4.000 dividido por 100. Tudo isso aqui vai ser atribuído à força. Então, eu posso cortar um zero de cima com de baixo, tem mais um lá embaixo, então você corta. Então, você ficou com o resultado de 40 dividido por 1, ou seja, dá o próprio 40. Essa força, tá, que você está atrás, deu o valor de 40 newton. Então, essa aqui seria a resposta do item A. No item B, ele está pedindo para você encontrar a aceleração, tá? E aí, esse cálculo você já fez em outras aulas. Se você tem força e você tem massa, para achar a aceleração, basta você achar a segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton é que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? Mas quem é essa força resultante? Perceba que a única força que tem atuando sobre o bloco é a força F. Não existe força de atrito, ele disse que a superfície é lisa, portanto, esse F vai ser a minha própria força resultante, que você encontrou o valor de 40. A massa, desde o início da questão, você sabe que é 5. Então, esse 5 vai passar dividindo, tá? Esse 5 passa dividindo. O resultado disso vai ser atribuído à tua aceleração, tá? Então, quando você divide 40 por 5, isso vai dar 8. Unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado, tá? Metros por segundo ao quadrado. Então, essa aqui seria a resposta do item B. Tá certo, gente? Bem, então a nossa aula ela fica até aqui, tá? E aí você fixa os exercícios que foi colocado lá na tua agenda e espero, né, que isso te ajude e até o nosso próximo encontro. Um abraço.